Maria conhecia cada centímetro daquela casa como a palma da própria mão. O cheiro do cera no chão polido era uma marca registrada da rotina que a aprisionava e sustentava. Um ritmo silencioso, feito de risos infantis e o ranger sutil da madeira sob seus pés, era seu céu e seu inferno particular, onde cada canto guardava um pedaço de sua alma cansada. Mas naquela tarde chuvosa, o ar gelado que a madeira transmitia à pele parecia anunciar algo diferente, algo que faria o chão de sua existência tremer. Ela estava na biblioteca, ajeitando os livros e limpando a mesa, quando ouviu vozes baixas, ou quase sussurros, vindo de trás das cortinas pesadas de veludo. O coração apertou, uma mistura de medo e curiosidade que a fez se aproximar devagar, quase sem respirar. Espiou pela fresta e viu o que jamais imaginara. O Sr. Almeida, o patriarca milionário daquela casa, entrelaçado com uma mulher que não era sua esposa. A traição cortou como um punhal invisível, uma dor que se infiltrou na pele e se tornou parte do sangue, uma ferida aberta que latejava com cada batida do coração. Mas o que congelou seu sangue não foi apenas o adultério. Foi o olhar dele quando percebeu sua sombra ali, parada, imóvel. Não havia raiva, nem vergonha. Havia algo mais sombrio, um segredo tão pesado que parecia sugar o ar do ambiente. O rosto do homem se contorceu numa expressão que Maria não conseguiu decifrar. Um aviso silencioso que a fez recuar, o corpo tremendo, o peito apertado como se estivesse sendo esmagado por mãos invisíveis. A casa, que até então fora seu refúgio, se transformou num inferno particular. Cada sombra parecia esconder mentiras sussurradas. Cada objeto familiar carregava um peso novo, uma ameaça velada. O brilho do móvel antigo, o cheiro da madeira encerada, o silêncio entre as paredes, tudo conspirava para tornar aquele lugar um labirinto de medo e desconfiança. Maria sentiu o chão fugir sob seus pés, o coração disparado, a cabeça cheia de perguntas que queimavam como fogo. Que escuridão aquele homem carregava! Que segredo sombrio ela acabara de desenterrar! Um segredo que ninguém mais parecia ver? A dúvida se alojou no fundo do seu peito, um espinho afiado que não parava de latejar, enquanto a chuva continuava a martelar a janela com uma insistência quase cruel. Ela voltou para o corredor, passos pesados, a respiração curta, tentando engolir o nó que se formava na garganta. A vida que conhecia, aquela rotina de risos e cera no chão, parecia desmoronar diante de seus olhos. O que fazer com aquela verdade que pesava demais para ser carregada sozinha? Como seguir quando o chão sob seus pés se transformava em areia? Movediça? Maria sabia que não podia fugir. Não ainda. A casa a aprendia, a rotina a segurava, e aquela sombra que agora pairava sobre tudo ameaçava engolir o pouco de paz que lhe restava. O medo era um monstro silencioso. Mas havia também uma chama tênue de esperança. A esperança de que, depois das tempestades mais terríveis, o sol mais brilhante sempre encontra um caminho para brilhar. Mas, por enquanto, tudo o que restava era a inquietação, o silêncio pesado e a certeza de que algo muito maior do que ela estava por vir. Algo que mudaria tudo. E Maria, presa entre o medo e a necessidade desesperada de entender, sentia sua vida se desfiar, fio por fio, enquanto a verdade permanecia ali, logo além do alcance, esperando para ser revelada. Maria voltou para o corredor, os passos ecoando como marteladas no silêncio pesado da casa. A respiração vinha curta, cada inspiração um esforço, como se o ar tivesse se tornado um inimigo invisível que a sufocava. O nó na garganta parecia crescer, apertando, cortando, um laço invisível que ameaçava arrancar sua voz, seu fôlego, sua sanidade. Ela se apoiou na parede, sentindo a madeira fria contra a pele.
um contraste cruel com o fogo que queimava dentro do peito. Aquele lugar, seu lar, seu céu e seu inferno, agora parecia um palco de sombras que conspiravam contra ela. O cheiro da cera no chão, antes reconfortante, agora se misturava ao gosto amargo do medo. Maria tentou juntar os pedaços daquilo tudo, mas a mente era um emaranhado de perguntas sem respostas. O que aquele olhar do Sr. Almeida significava? O que ele escondia além da traição? Um segredo tão pesado que fazia o ar parecer denso, sufocante. Ela sentiu que, se não descobrisse, logo aquela sombra a engoliria inteira. Foi quando o telefone tocou, um som estridente que cortou o silêncio como um grito. Maria hesitou, a mão tremendo antes de atender. Do outro lado, uma voz rouca, quase sussurrada, que fez o sangue congelar nas veias. Maria, você não sabe o que está prestes a descobrir. Não confie em ninguém, nem mesmo em quem você acha que ama. O telefone caiu da mão dela, o impacto no chão parecia ecoar dentro do peito. A voz desaparecera, deixando um vazio cheio de ameaças não ditas. Maria sentiu o chão se abrir sob seus pés, a casa inteira girando em torno dela, como se estivesse prestes a desabar. Ela voltou para a biblioteca, o lugar onde tudo começara, e foi então que o inesperado aconteceu. A parede atrás da estante de livros se moveu, revelando uma passagem secreta, escura e úmida. O coração dela disparou, uma mistura de medo e curiosidade que a puxava para dentro daquele túnel desconhecido. Com a mão trêmula, Maria acendeu uma lanterna que estava esquecida ali, o feixe de luz cortando a escuridão como uma faca. Cada passo era um desafio. O cheiro de mofo e abandono invadia suas narinas, misturado ao frio que parecia penetrar até os ossos. No fundo daquele corredor escondido, ela encontrou uma caixa de madeira antiga, coberta de poeira e teias de aranha. As mãos dela tremiam tanto que quase não conseguiu abrir. Dentro havia cartas, fotografias amareladas pelo tempo, documentos que revelavam uma verdade devastadora. O Sr. Almeida não era apenas um homem traidor. Ele era um fugitivo, envolvido em crimes que Maria jamais poderia imaginar. Corrupção, lavagem de dinheiro, desaparecimentos misteriosos e, pior, entre aquelas provas havia uma foto dela, Maria, criança, ao lado dele, com um olhar que não era de um tio ou amigo, mas de alguém que sabia demais, que carregava um segredo que poderia destruir tudo. O chão parecia se abrir de novo, e Maria sentiu que o mundo que conhecia desmoronava em um abismo sem fundo. A casa não era apenas um lar, era uma prisão de mentiras, e ela, a peça central de um jogo muito maior do que podia suportar. Ela ouviu passos atrás de si, lentos, calculados. O ar ficou pesado, a luz da lanterna tremeluziu. Virou-se devagar, o rosto branco como a parede, e encarou o Sr. Almeida, que não era apenas o patriarca traidor, mas o homem que a vigiava desde sempre, e que agora, com um sorriso frio, sussurrou: "Você nunca deveria ter vindo aqui, Maria, porque a verdade pode matar." E naquele instante, Maria soube que sua vida jamais seria a mesma. O inferno particular que ela chamava de casa tinha se transformado em um labirinto de sombras onde a esperança era uma luz tênue, prestes a se apagar. Maria ficou paralisada, o corpo inteiro congelado sob o peso daquela frase. A respiração dela era um fio frágil, quase inaudível, enquanto o olhar do Sr. Almeida perfurava sua alma como um punhal. Aquele sorriso não era apenas frio, era a máscara de um monstro que ela nunca imaginara existir tão perto, tão dentro de sua vida. O ar ao redor parecia se fechar, a passagem secreta atrás dela, desaparecendo na penumbra, como se a casa engolisse cada pedaço de sua coragem. O cheiro de mofo, de madeira velha e de segredos sufocantes misturava-se ao gosto amargo da traição. Um gosto que agora tinha um novo ingrediente: o medo real, o terror que se instala na pele e vira parte do sangue.
Você não entende, Maria, continuou ele, a voz baixa, quase um sussurro venenoso. Tudo isso que você descobriu é só a superfície. A verdade que carrego dentro de mim é um abismo, e você está prestes a cair nele comigo. Maria sentiu o chão se abrir sob seus pés outra vez, mas dessa vez não era só medo. Era uma avalanche de dúvidas, um turbilhão que a arrastava para um lugar onde nada fazia sentido. Por que aquela casa, seu refúgio, seu céu e inferno, guardava um segredo tão monstruoso? Por que ela, uma menina que sempre acreditou no amor e na segurança daquele lar, estava no centro de uma teia tão cruel? De repente, ele deu um passo à frente e Maria percebeu algo que a fez engolir em seco. Nas mãos do Sr. Almeida, uma fotografia antiga, amarelada, que ele segurava com um cuidado quase reverente. Era uma imagem dela, criança, sorrindo ao lado de uma mulher que Maria não reconhecia. Uma mulher que parecia tão familiar, mas que nunca tivera um nome, um rosto em sua memória. Essa é sua mãe, Maria, disse ele, a voz carregada de uma dor que parecia corroer seu próprio coração. Aquela que você achava ter perdido para sempre. Não morreu, ela está viva e está mais perto do que você imagina. O mundo de Maria girou, um redemoinho de emoções que a esmagava. Esperança, desespero, raiva, tudo misturado em um nó que apertava seu peito até quase sufocar. A mulher que ela acreditara ser um fantasma, um pedaço perdido do passado, agora era uma presença viva, uma sombra que ameaçava mudar tudo. Por que você nunca me contou? A voz dela saiu trêmula, um sussurro que parecia quebrar o silêncio da casa inteira. O Sr. Almeida desviou o olhar, como se carregar aquele segredo fosse uma sentença de morte. E então, com um gesto lento, ele entregou a fotografia a Maria. Porque proteger você significava esconder a verdade. Mas agora, Maria, você está envolvida. E eles sabem que você sabe. Foi quando o som de passos apressados ecoou pelo corredor atrás deles. A porta da passagem secreta se fechou com um estrondo seco e uma voz masculina dura cortou o ar. Almeida, você perdeu tempo demais. A polícia está a caminho. E desta vez não haverá escapatória. Maria sentiu o chão se partir embaixo dela. O inferno que chamava de casa se transformando num campo de batalha onde o passado, o presente e o futuro colidiam em uma tempestade de mentiras, segredos e traições. Ela segurou a fotografia com força, o papel fino queimando a pele, e soube que dali em diante nada seria como antes. A verdade que buscava era uma fera indomável, pronta para devorar tudo, e talvez para salvar o que ainda restava de sua alma. Mas a pergunta que queimava mais que qualquer outra era a que ninguém podia responder. Quem eram, afinal, eles? E o que realmente queriam com Maria? Maria sentiu o peso da fotografia queimada em sua mão, como se o papel fosse feito de cinzas vivas, prestes a se desfazer a qualquer instante. O olhar do Sr. Almeida não a deixava escapar, mas havia algo novo ali, uma fragilidade que parecia corroer a armadura do homem que ela conhecera até então como impenetrável. O silêncio entre eles era um abismo, tão denso que parecia sugar o pouco ar que restava no ambiente. Ela tentou respirar, mas o nó na garganta apertava como uma corda de aço, e a casa, seu céu e inferno, parecia fechar-se ao redor dela, como se as paredes sussurrassem segredos que nunca deveriam ser ouvidos. O cheiro do mofo, da madeira envelhecida, da cera no chão, tudo se misturava num caldeirão de memórias e medo. Quem são eles? Maria arriscou, a voz quase um fio de vento. Almeida desviou o olhar, os olhos carregados de um cansaço que parecia vir de uma vida inteira de mentiras. Ali, diante dela, uma mesa de metal brilhava sob uma luz clínica e cadeiras vazias rodeavam o que parecia um laboratório.
Mas o que a fez congelar foi o que viu pendurado na parede. Uma série de fotos, todas dela, mas em diferentes idades, em diferentes lugares, em hospitais, laboratórios, salas de cirurgia, e no centro um retrato que partiu seu coração em 1000 pedaços. Ela, bebê, conectada a fios, tubos, máquinas que pulsavam com vida artificial. E então uma voz ecoou, calma, fria, impessoal, vindo de um alto-falante invisível. Bem-vinda, Maria. Você não é filha do Sr. Almeida. Você nunca foi uma criança normal. Você é um projeto, um experimento de controle mental e manipulação genética. O Sr. Almeida não é seu pai, mas seu guardião designado. Sua verdadeira família está muito além do que você pode imaginar. Maria sentiu o chão sumir de novo, mas dessa vez não era só medo, era a devastação completa da própria identidade, como se o chão de sua alma tivesse se transformado em areia movediça, puxando-a para um abismo sem fim. Por quê? Ela sussurrou, a voz falhando. Porque você carrega dentro de si a chave para um poder que eles querem controlar, continuou a voz. Um poder que pode mudar o destino da humanidade. Por isso, você é a peça mais valiosa e a ameaça mais perigosa. E então, a última bomba. Uma tela se acendeu mostrando imagens ao vivo. Maria, no corredor da casa, sendo observada por dezenas de olhos invisíveis, câmeras escondidas, rostos mascarados que a estudavam como um animal em cativeiro. O Sr. Almeida apareceu ao seu lado, a expressão desfeita, e murmurou. Eu tentei protegê-la, mas agora não sei mais em quem confiar, nem mesmo em mim. Maria sentiu a própria sombra se esticar na parede branca, distorcida, grotesca. A casa, o lar, o céu e o inferno não passava de uma prisão dentro de uma prisão. E ela, uma marionete em mãos que nunca imaginou existir. No fundo do peito, uma pergunta que queimava como brasa viva. Quem era ela, afinal? E quem, entre todos aqueles que a cercavam, era o verdadeiro inimigo? O Sr. Almeida, sua mãe, a sombra dentro dela? Ou aquela voz fria que agora ditava seu destino? O futuro era um labirinto de espelhos quebrados, e Maria estava perdida no reflexo de si mesma, sem saber se encontraria a saída, ou se a saída já havia desaparecido para sempre. Maria permaneceu imóvel, o corpo ainda tonto pelo impacto da revelação e o peso esmagador da verdade que lhe fora imposta. A sala branca, fria e impessoal, parecia sugar o calor de sua pele, deixando-a uma casca vazia, um reflexo quebrado da menina que um dia acreditara ter uma vida comum. O silêncio era absoluto, interrompido apenas pelo zumbido distante de máquinas invisíveis. O Sr. Almeida, ao seu lado, parecia um homem despedaçado, mas ainda havia uma chama de resistência em seus olhos cansados. Ele se aproximou hesitante e tocou seu ombro com uma delicadeza quase paternal. Maria, murmurou a voz embargada, você precisa entender que tudo o que fizemos foi para protegê-la, para manter você viva. Ela o olhou, buscando um resquício da figura que um dia chamara de pai, mas só encontrou sombras. Aquele homem, que por tanto tempo fora seu mundo, agora era um estranho carregando segredos que a esmagavam. De repente, a porta da sala se abriu com um rangido metálico. Uma figura entrou, trajando um jaleco branco, rosto oculto por uma máscara cirúrgica, olhos frios que brilhavam sob a luz fluorescente. Maria sentiu o coração acelerar, um medo primitivo que a fez recuar. Finalmente acordou, disse a voz neutra, sem emoção. Temos muito a conversar. Maria tentou recuar, mas a porta se fechou atrás dela com um clique seco, trancando-a naquele espaço que mais parecia uma cela. A figura se aproximou, e então, num gesto que congelou o sangue de Maria, retirou a máscara. Era ela mesma.
Não a menina perdida, mas uma mulher adulta, com olhos que refletiam uma frieza aterradora, um sorriso que não chegava aos lábios. "Você não entende", disse a mulher, com uma voz que era um eco distorcido da sua própria. "Eu sou a versão que eles criaram para controlar tudo, para garantir que nada saia do plano. Eu sou o que você poderia se tornar, se desistisse." Maria sentiu o chão desaparecer sob seus pés, um abismo se abrindo dentro dela. A mulher à sua frente não era apenas um reflexo, era uma ameaça viva, um futuro possível que a aterrorizava. "Por quê?" Maria sussurrou, a voz quebrada. "Porque eu, porque você é o elo entre dois mundos", respondeu a outra. "A ponte entre o que eles querem e o que você pode ser. Eu fui enviada para garantir que você não escape, para garantir que o projeto não falhe." Um estalo ecoou na sala e as luzes piscaram. Maria sentiu uma agulha fria perfurar seu braço, uma substância que queimava a pele e congelava a alma. A visão começou a turvar, a sala girar, e a última coisa que ouviu foi a voz da mulher. "Você não pode fugir do que é, nem do que eu sou." Quando Maria recobrou a consciência, estava sozinha. A sala estava vazia, exceto por um espelho, grande que refletia seu rosto pálido, os olhos arregalados de terror e confusão. Mas algo estava diferente. No reflexo, atrás dela, uma sombra se movia. Uma figura que não deveria existir ali. Ela virou-se rapidamente, mas não havia nada. O silêncio voltou, pesado como chumbo. O medo se enraizou fundo, uma certeza cruel de que a casa, a família, a própria identidade eram apenas peças de um jogo macabro. Maria percebeu com um frio que lhe atravessou a espinha que a verdadeira batalha não era contra os inimigos externos, mas contra ela mesma, contra a sombra que a perseguia, contra a versão dela que queria tomar o controle, contra o segredo que ainda estava por vir. E enquanto a luz fria da sala se apagava lentamente, uma última pergunta ecoava em sua mente, cortante como uma lâmina. Quem afinal era Maria? E quem ela escolheria ser quando tudo o que conhecia desmoronasse em pó? Maria encarou seu próprio reflexo no espelho, os olhos dilatados, a respiração presa na garganta como se o ar tivesse se tornado um punhal. A sombra atrás dela, que desaparecera num piscar, não era apenas uma ilusão. Era uma presença, um aviso, um fragmento do que ela poderia ser ou do que já fora. O silêncio da Sala Branca era um grito mudo, uma prisão sem grades, onde o tempo se arrastava, pesado, sufocante. Não são pessoas comuns, Maria. São sombras que vivem nas bordas do mundo, que controlam o que você vê, o que você acredita. Eles me caçaram por anos. E agora querem você. Antes que pudesse perguntar mais, um estalo seco cortou o ar. A luz da lanterna piscou, e uma sombra se projetou na parede, maior do que qualquer ser humano. Maria virou-se lentamente, o coração batendo tão forte que parecia querer explodir o peito. "Quem está aí?" Sua voz saiu trêmula, uma mistura de desafio e medo. A sombra avançou, e o que Maria viu fez o chão sumir sob seus pés de vez não era um homem, não era uma mulher, era ela mesma, ou melhor, uma versão dela que nunca deveria existir. O reflexo distorcido, o olhar vazio, a pele pálida como a lua em noite sem estrelas. "Maria!" A voz vinha daquela figura, mas era um eco estranho, um sussurro que parecia vir de dentro de sua própria cabeça. "Você nunca soube a verdade. Eu sou você. Ou o que resta de você depois de tudo." O choque foi tão profundo que Maria sentiu o corpo tremer, a mente se despedaçar em 1000 pedaços. A casa, o senhor Almeida, a mãe viva, eles, tudo parecia um jogo cruel de espelhos quebrados, onde a realidade se desfazia em fragmentos que não tinham mais sentido. "O que você quer de mim?" ela perguntou, a voz mal saindo. "Quero que você entenda", respondeu a sombra, estendendo uma mão que parecia feita de fumaça e dor.
que a verdade não está lá fora, está aqui dentro, no que você esconde de si mesma, no que você matou para sobreviver. Maria sentiu uma dor lancinante atravessar o peito, como se alguém tivesse cravado uma faca invisível em seu coração. As memórias começaram a vir, não as que ela conhecia, mas outras, sombrias, fragmentos de uma vida que ela não lembrava ter vivido. Um passado enterrado sob camadas de silêncio e medo, e então a última bomba caiu. Você não é filha do Sr. Almeida. A sombra sussurrou com uma certeza que cortava como gelo. Você é a chave, o experimento, a ligação entre eles e nós. A verdade que eles querem esconder a todo custo. Maria sentiu o chão se abrir de novo, mas dessa vez não havia para onde cair. Ela estava no vazio absoluto, no limiar entre o que era e o que jamais poderia ser. O Sr. Almeida, a mãe viva, os eles, a sombra de si mesma, tudo se misturava numa teia tão densa que a única coisa clara era o terror que queimava em suas veias. E no silêncio que se seguiu, uma única pergunta ecoou, fria e cruel. Quem afinal era Maria? E quem ela deveria temer mais? O homem que a criou, a sombra dentro dela, ou o segredo que ainda estava por vir? Maria sentiu o peso daquelas palavras como um punhal cravado no peito, a verdade se desmanchando em suas mãos como areia fina que escapa entre os dedos. A sombra que se dizia ela mesma desapareceu tão rápido quanto surgiu, deixando um rastro de silêncio pesado, um vácuo que parecia sugar toda a luz da casa. O ar ficou denso, a madeira velha rangendo sob o peso do segredo que agora se tornava impossível de ignorar. O Sr. Almeida, com os olhos fundos e cansados, deu um passo atrás, como se a revelação o tivesse envelhecido décadas em segundos. Maria, ainda segurando a fotografia, sentiu o chão tremer sob seus pés, mas não era a casa que estava se desfazendo. Era o mundo que ela conhecia, que ela acreditava ser verdade, desmoronando em ruínas. Maria. Ele sussurrou, a voz carregada de uma urgência que parecia rasgar sua própria alma. Você precisa saber a verdade toda, não só sobre quem você é, mas sobre o que fizeram com você. E com todos nós. Antes que pudesse continuar, a porta da passagem secreta se abriu com um estrondo, e uma figura entrou na luz fraca da lanterna. Não era um estranho, não era um inimigo. Era a mulher da fotografia, a mãe que Maria acreditava perdida para sempre. Mas ela não estava sozinha. Atrás dela, um grupo de pessoas, rostos conhecidos e desconhecidos, todos com olhos que carregavam a mesma dor, a mesma urgência. Maria, filha. A mulher falou, a voz firme, porém trêmula. Eu tentei proteger você, mas eles sempre estiveram mais perto do que imaginávamos. O Sr. Almeida não é quem você pensa. Ele não é seu pai. Pelo menos, não da forma que você entende. Maria sentiu o mundo girar. A casa inteira parecia se fechar em torno dela. O cheiro de cera e madeira velha se misturando ao suor frio que escorria por sua testa. O Sr. Almeida, continuou a mulher, foi um dos cientistas que participaram do projeto. Um projeto que tentou criar algo além do humano, algo que pudesse controlar o destino, a memória, a própria essência da vida. Você, Maria, é o resultado desse experimento. Eles te criaram, te moldaram, te usaram como cobaia. E agora querem te destruir para esconder o que fizeram. O silêncio que se seguiu foi cortado por um som que Maria jamais esqueceria. O estalo seco de um disparo. A mulher caiu no chão, um jorro de sangue vermelho vivo manchando o piso encerado, enquanto o grupo atrás dela se dispersava em caos. Maria gritou, o som rasgando a casa, o medo e a dor se misturando num grito primal que parecia arrancar sua alma.
O senhor Almeida correu para ela, mas seus olhos não tinham mais a frieza de antes, tinham um desespero que Maria não conseguia decifrar. Maria, você precisa fugir, eles estão aqui, eles sempre estiveram aqui, ele gritou, puxando-a para fora da passagem secreta. No corredor, as luzes começaram a piscar. A casa inteira vibrava como se fosse um organismo vivo prestes a explodir. Maria sentiu a respiração falhar, o coração batendo tão forte que parecia querer sair do peito. A verdade que buscava era um monstro que agora a caçava. E a casa, seu céu e inferno, se tornavam um labirinto de sombras e traições. Enquanto corriam, Maria olhou para trás e viu, refletida no vidro da janela, uma figura encapuzada observando-a. Um sorriso cruel se desenhou sob o capuz, um sorriso que prometia que aquilo era só o começo, e no fundo do peito uma certeza gelada. A verdadeira guerra ainda estava por vir. Quem eram aqueles que a queriam morta? E mais importante, quem ela poderia realmente chamar de família quando até a própria sombra parecia conspirar contra ela? Maria sentiu o impacto do tiro reverberar em seu peito como um trovão que não se apaga. A mulher caída no chão. Sua mãe era agora um corpo imóvel, um silêncio que gritava mais alto que qualquer palavra. O sangue escorria pelo piso encerado, manchando o que antes fora um altar de memórias e mentiras. O cheiro metálico do ferro quente misturava-se ao aroma da cera e da madeira antiga, criando uma atmosfera sufocante, um presságio de que tudo estava se despedaçando. Ela queria gritar, correr, fazer algo, mas o corpo não respondia. A dor que se enraizava na alma era tão profunda que parecia rasgar cada fibra do seu ser. Um corte invisível que se tornava parte do sangue, da carne, do ar que respirava. O senhor Almeida a puxou pela mão com uma força desesperada, mas nos olhos dele havia algo que Maria nunca vira. Um medo puro, quase infantil, uma rendição ao caos que o cercava. Maria, você precisa fugir. Ele repetia, a voz embargada, como se cada palavra fosse uma última prece. Eles não querem só você, querem apagar tudo, apagar a verdade. Enquanto corriam pelo corredor, a casa parecia se transformar num organismo vivo, pulsando e respirando com um ritmo frenético e quase insano. As luzes piscavam, sombras dançavam nas paredes, e o ranger da madeira parecia o lamento de um monstro prestes a despertar. Maria sentia o coração martelar contra as costelas, a respiração falhando, a mente girando num turbilhão de medo e desespero. Foi quando, no meio da fuga, a casa tremeu como se fosse um terremoto. Um estrondo seco, seguido de um silêncio mortal. O chão sob seus pés cedeu, e Maria caiu, não para o porão nem para um túnel escondido, mas para um espaço aberto, vasto e desconhecido. Ela aterrissou numa sala branca, imaculada, fria como a morte, onde nenhuma sombra ousava existir. De repente, a porta se abriu com um estrondo que quebrou o silêncio como um trovão. Maria virou-se rápido, o coração batendo em descompasso, pronta para enfrentar mais um monstro. Mas não era uma figura humana que entrou. Era uma criança, pequena, com olhos que refletiam uma luz estranha, quase sobrenatural. Ela segurava um ursinho de pelúcia gasto e o sorriso era doce, inocente demais para aquele lugar. Maria. A voz da criança era um sussurro, um eco do passado. Você está pronta para saber tudo? Maria engoliu em seco, a pele se arrepiando. Ela não reconhecia aquela menina, mas algo dentro dela doía, uma ferida aberta que pulsava com lembranças esquecidas. A criança avançou alguns passos e então, com um gesto delicado, tirou o capuz que cobria a cabeça. O choque foi tão brutal que Maria sentiu o chão se abrir sob seus pés. A criança era ela mesma, mas não a Maria que conhecia,
E sim, uma versão que jamais deveria existir. A pele era pálida demais, os olhos negros demais, e no lugar do sorriso, um vazio que parecia engolir a luz. Eu sou você, disse a criança, a voz agora firme, carregada de uma autoridade que não combinava com sua aparência. Ou o que restou de você depois que eles terminaram o que começaram. Maria tentou recuar, mas as pernas não responderam. A criança continuou. Você não é só um experimento. Você é a chave para algo muito maior. Algo que eles tentaram esconder até de mim. Mas eu vi. Eu sei. O ar na sala ficou denso, pesado, como se o próprio espaço estivesse prestes a desabar. Maria sentiu uma dor lancinante no peito, como se seu coração fosse esmagado por mãos invisíveis. Quem? Ela conseguiu perguntar, a voz trêmula. Eles, respondeu a criança, apontando para a escuridão além da porta. Os verdadeiros criadores, não os cientistas, nem o Sr. Almeida, nem minha mãe. Eles são apenas peças no jogo. Maria sentiu um calafrio que subiu pela espinha, um medo que não vinha do corpo, mas da alma. A criança deu um passo à frente e então, num movimento rápido, puxou do bolso um pequeno dispositivo. Um aparelho que Maria reconheceu imediatamente. Era um gravador. Eu gravei tudo, disse a criança com um sorriso cruel. Conversas, planos, traições, a verdade que eles querem enterrar. E agora você vai ouvir. A voz da criança ecoou pela sala, e as paredes começaram a vibrar com sons distorcidos, vozes sussurrando segredos proibidos. Maria sentiu seu mundo desmoronar mais uma vez, a linha entre realidade e pesadelo se apagando. Mas então, a última bomba caiu. Do alto-falante, uma voz familiar, fria e impiedosa falou. Maria, você nunca foi a cobaia principal. Você é o experimento falho. A verdadeira filha do Sr. Almeida está viva e bem, e está do nosso lado. O coração de Maria parou por um instante. A criança sorriu, um sorriso que não era dela, mas da sombra que a perseguia. Prepare-se, sussurrou, porque a guerra está apenas começando, e a família que você pensava conhecer é a primeira mentira que vai cair. Maria sentiu o chão sumir de vez, e a sala branca se transformou num abismo sem fim, onde sua única certeza era o terror que queimava em suas veias. Quem era ela, afinal? E quem, entre todos aqueles que a cercavam, seria a verdadeira Maria? A salvadora ou a destruidora? A resposta estava ali, no silêncio que se seguiu, esperando para devorar tudo. Maria sentiu o chão se abrir sob seus pés mais uma vez. Mas não era um abismo comum, era um portal. O ar ao seu redor pulsava, vibrava com uma energia que parecia arrancar a realidade do lugar. Como se a própria casa estivesse se desfazendo em fragmentos de um sonho ruim. A criança, que se dizia ela mesma, desapareceu num lampejo, e no lugar dela, uma figura emergiu das sombras, alta, imponente, com olhos que brilhavam como brasas incandescentes. Maria! A voz era profunda, reverberando dentro da cabeça dela, como se falasse direto à alma. Você sempre esteve perdida entre o que é e o que deveria ser. Mas agora chegou a hora de conhecer a verdade que ninguém teve coragem de contar. O Sr. Almeida, que até então parecia um homem quebrado, agora se transformava diante dela. Sua pele enrugada e cansada começou a se transformar, rejuvenescendo. Em segundos, revelando um rosto que Maria jamais imaginara. Não era o homem que a criara, mas um ser de aparência quase divina, com traços que flutuavam entre o humano e o etéreo. Eu não sou Almeida, ele confessou, a voz agora carregada, de um poder ancestral. Sou o guardião do projeto, o último elo entre o mundo que você conhece e o que está além. Você não é filha dele, nem da mulher que tentou protegê-la. Você é a chave viva, a síntese de uma raça esquecida, um experimento que transcende a biologia e a memória.
Maria sentiu um frio que queimava, uma dor que se enraizava no fundo do peito, como se seu coração estivesse sendo arrancado para revelar um segredo que a consumia por dentro. A fotografia que segurava se transformou em cinzas, e as paredes da sala branca começaram a se dissolver, revelando um céu estrelado, infinito, onde constelações dançavam em símbolos que ela não compreendia, mas que ecoavam dentro dela como uma canção antiga. Você não é uma vítima, continuou a voz, mas o centro de uma guerra que atravessa milênios. A família que você acreditava ter, a sombra que a assombra, até mesmo a versão de você que tentou controlar tudo, são fragmentos de uma verdade maior, um plano que ultrapassa o tempo e o espaço. Maria tentou gritar, mas a voz falhava. O corpo tremia como uma folha ao vento. O guardião estendeu a mão, e diante dela um orbe de luz se formou, pulsando com imagens de mundos distantes, de batalhas cósmicas, de seres que pareciam feitos de pura energia. Você é a ponte entre esses mundos, disse ele. A esperança, e o medo, a salvação e a destruição. Mas cuidado, Maria, o maior inimigo não está fora, nem dentro. Está na escolha que você fará agora. No instante seguinte, a sala desapareceu completamente, e Maria se viu sozinha no escuro absoluto, o silêncio esmagador como uma sentença. A única coisa que restava era a pergunta que queimava em seu peito, mais afiada que qualquer lâmina. Se ela era a chave para a salvação, quem afinal trancava a porta? E o que custaria abrir? Maria sentiu o vazio ao seu redor se fechar como um punhal invisível. A escuridão que a abraçava era um frio que queimava a alma. Cada respiração era um esforço, um rasgo no silêncio que parecia querer engolir tudo. O peso do orbe de luz que o guardião lhe mostrara ainda pulsava dentro dela, uma promessa e uma ameaça que se enroscavam no coração, apertando, sufocando. Ela tentou se mover, mas suas pernas eram de chumbo, presas num limbo entre o que era e o que jamais poderia ser. A pergunta que queimava em seu peito, afiada como uma navalha, reverberava no vazio. Quem trancava a porta? Quem mantinha o mundo preso? E por quê? De repente, uma luz tênue começou a surgir no horizonte negro, um brilho que parecia vir de dentro dela mesma. Aos poucos, a sala branca, o céu estrelado, o guardião, tudo se desfez e Maria se viu de volta à casa, mas algo estava diferente. O cheiro da cera no chão, o ranger da madeira, o silêncio pesado, tudo carregava um peso novo, uma urgência que fazia o ar vibrar. Ela caminhou pelo corredor, os passos ecoando como batidas de um tambor de guerra. A fotografia que antes segurava, agora reduzida a cinzas, ainda queimava a pele, uma lembrança viva do que fora arrancado. A casa parecia respirar, pulsar, como um organismo que escondia feridas profundas, que guardava segredos que não queriam ser desenterrados. Quando chegou à biblioteca, Maria sentiu um calafrio percorrer a espinha. A estante de livros se moveu, lentamente, revelando novamente a passagem secreta. Mas desta vez não havia escuridão nem mofo. Havia uma luz fria, quase cirúrgica, e vozes baixas, sussurros que pareciam vir de um mundo distante. Ela avançou, o coração martelando no peito, até que a luz se acendeu por completo, revelando um grupo reunido em torno de uma mesa. Eram rostos conhecidos. O senhor Almeida, a mulher que dizia ser sua mãe, o homem encapuzado que a observava da janela e, para seu horror, a versão adulta dela mesma. A mulher de jaleco branco, olhos frios, sorriso cruel. Maria, disse. A mulher com uma voz que era um corte. Você finalmente chegou. Achamos que nunca teria coragem. O senhor Almeida a olhou com uma mistura de tristeza e resignação. Você precisa entender, falou ele, que tudo isso foi um jogo de peças. Nós fomos manipulados tanto quanto você. A verdade que você busca está enterrada muito mais fundo do que imaginamos.
Maria sentiu o chão se partir sob seus pés novamente. Mas antes que pudesse perguntar, a mulher de jaleco se aproximou, retirando um pequeno dispositivo do bolso. Antes que continue, você deve ouvir isso, disse, pressionando um botão. Um vídeo começou a rodar na tela da mesa. Imagens antigas, tremidas, mas claras o suficiente para mostrar uma cena que Maria jamais esqueceria. Ela, ainda bebê, sendo entregue não a Almeida, mas a um homem de rosto sombrio, que sussurrava palavras em uma língua que parecia feita de sombras e gelo. Esse é o verdadeiro pai, disse a mulher, com uma frieza que cortava. Um ser que não pertence a este mundo, que nos usou para seus próprios fins. Almeida tentou protegê-la, mas nunca foi capaz de romper as correntes que nos prendem. Maria sentiu o coração congelar. A casa, a família, o projeto, o guardião, tudo era apenas o começo de uma verdade que a esmagava como uma avalanche. Você não é só a chave, continuou a mulher. Você é o portal, a ligação entre o nosso mundo e o dele. E ele está vindo. Um estrondo ecoou pela casa, as paredes tremendo como se fossem feitas de vidro, prestes a estilhaçar. As luzes piscaram, e a sombra que Maria temia apareceu na porta. A criança pálida, os olhos negros, o sorriso vazio. Mas agora ela não estava sozinha. Atrás dela, uma legião de figuras encapuzadas surgia, seus rostos ocultos, mas seus olhos brilhando com uma luz que parecia sugar a esperança. Maria sentiu o sangue gelar, o medo se tornando uma corrente elétrica que a percorria inteira. O homem que ela chamara de pai, a mulher que fora sua mãe, a sombra dentro dela, a versão dela que queria controlar tudo. Tudo se desfez diante da verdade mais cruel de todas. Ela não era apenas uma vítima, nem uma peça no jogo. Ela era o campo de batalha, e a guerra, finalmente, estava prestes a começar. Maria sentiu o peso daquelas palavras como uma avalanche que esmagava sua alma, cada sílaba cravada no peito como um punhal invisível. A casa, seu refúgio e prisão, parecia pulsar ao ritmo do seu desespero. As paredes sussurrando mentiras que agora ganhavam forma e voz. Ela mal podia respirar. O ar parecia denso, pesado demais para atravessar seus pulmões. O grupo que a cercava na sala iluminada pela luz fria da passagem secreta não era apenas uma reunião de rostos conhecidos. Era um círculo de sombras, que aprendia, que a observava com olhos famintos e segredos afiados. Almeida, sua mãe, a versão dela mesma de jaleco branco e os encapuzados, todos peças de um tabuleiro que Maria mal começava a entender. Vocês mentiram para mim. Sua voz saiu trêmula, mas firme. Me usaram, me esconderam a verdade. Quem eu sou de verdade? O silêncio que se seguiu era um abismo. Então a mulher de jaleco sorriu, um sorriso frio, cortante como vidro quebrado. Maria, você sempre foi mais do que uma filha, mais do que um experimento. Você é a esperança e o medo, a luz e a escuridão. Mas há algo que ninguém aqui te contou. Algo que muda tudo. O homem encapuzado deu um passo à frente e a máscara caiu, revelando um rosto que Maria jamais imaginara ver. O seu próprio rosto. Não um reflexo, não uma sombra, mas uma duplicata perfeita, uma cópia viva e respirante dela mesma, com olhos que brilhavam com uma intensidade quase sobrenatural. Eu sou você, disse a cópia, a voz um eco distorcido da sua. Mas não a Maria que você conhece. Eu sou a verdade que você tentou enterrar, a parte que eles tentaram apagar. Maria sentiu o chão sumir sob seus pés, a casa inteira girando num turbilhão de revelações. A duplicata avançou e, com um gesto rápido, entregou-lhe um envelope selado, pesado, como se guardasse o peso do mundo. Abra quando estiver pronta, disse ela, desaparecendo tão rápido quanto surgiu. Maria segurou o envelope com mãos trêmulas, o papel áspero queimando a pele.
Antes que pudesse sequer pensar em abrir, a casa estremeceu violentamente e as luzes se apagaram, mergulhando tudo numa escuridão absoluta. No silêncio que se seguiu, um sussurro cortou o ar. Uma voz que parecia vir de dentro dela mesma. Maria, você não é a única. Há outras como você. E elas já estão aqui. Quando as luzes voltaram, o grupo havia desaparecido. E no lugar deles, uma série de telas acenderam, mostrando imagens de outras pessoas. Crianças, jovens, adultos, todos com olhos que brilhavam como os da duplicata, todos presos em lugares que Maria não reconhecia. O envelope em suas mãos parecia pulsar e ela sabia que, ao abri-lo, não haveria volta. Com o coração acelerado, Maria rasgou o selo e dentro encontrou um único documento, uma folha amarelada com uma frase que queimava em tinta vermelha. Você não é a primeira, nem será a última. A verdade que carregamos é uma maldição que atravessa gerações, e o que está por vir vai redefinir o que significa ser humano. Maria sentiu o mundo desabar em silêncio, a casa, o passado, a sombra dentro dela. Tudo se transformando numa encruzilhada onde o futuro era um caminho desconhecido, sombrio e inevitável. E no fundo do peito, uma certeza cruel. A guerra que ela temia não era contra inimigos externos, mas contra uma linhagem inteira de segredos, traumas e poderes que ninguém estava preparado para enfrentar. Quem eram essas outras? E, mais importante, quem estaria disposto a lutar ao lado dela quando a verdadeira batalha começasse? Maria segurava o envelope com força, as mãos tremendo, como se cada fibra do corpo estivesse em alerta máximo. A tinta vermelha parecia pulsar, queimando a pele, e o silêncio da casa se tornava quase ensurdecedor. Lá fora, a chuva ainda batia na janela, uma batida constante que marcava o tempo, o ritmo de uma história que estava longe de acabar. Ela respirou fundo, tentando juntar os pedaços daquilo tudo, a mãe que reapareceu, o Sr. Almeida que não era o que parecia, a sombra dela mesma, a duplicata, as outras pessoas com olhos estranhos. Tudo parecia um emaranhado impossível de entender, uma teia que ameaçava engolir sua sanidade. Mas no meio daquele caos havia uma faísca, uma vontade feroz de lutar, de descobrir, de não se deixar vencer. Maria abriu o envelope com cuidado, como se estivesse prestes a tocar uma ferida aberta. Dentro havia mapas, nomes, datas e uma lista enorme de pessoas. Outras como ela, espalhadas pelo país, talvez pelo mundo. Pessoas que carregavam a mesma marca, a mesma maldição. E uma mensagem clara. Não estavam sozinhas. Havia uma rede, um grupo que resistia, que lutava contra o que queriam esconder. Foi então que a casa tremeu, mais uma vez, mas dessa vez diferente. Não era só medo, era uma convocação. A luz pisca, as sombras se mexem. E Maria sentiu que o jogo mudava de vez. Ela não era mais uma peça passiva, mas uma jogadora que precisava agir rápido antes que tudo desmoronasse. No corredor, uma última voz ecoou, quase um sussurro, mas carregada de uma força que fez o coração dela disparar. Maria, a escolha é sua. Você pode fugir ou pode lutar. Mas saiba, a verdade não espera por covardes. Ela olhou para o espelho, viu seu reflexo. Não mais uma menina perdida, mas uma mulher pronta para encarar o que viesse. A sombra atrás dela já não era ameaça, mas um lembrete do que precisaria. Enfrentar dentro de si mesma, e ali, naquele instante, Maria fez sua decisão. A guerra estava só começando. O futuro era incerto, cheio de perigos e segredos. Mas pela primeira vez, ela sentiu que tinha uma chance de vencer. Se você quer acompanhar essa jornada, entender cada detalhe, cada segredo escondido nas sombras, você precisa se inscrever agora no canal. Não deixe essa história escapar. Só os verdadeiros fãs sabem o valor de estar junto até o fim. E não para por aí.
Smash o like agora mesmo para mostrar que você está do lado da Maria nessa batalha. O algoritmo precisa sentir nossa força. Queremos saber o que você pensa. Uploade o comentário com suas teorias, dúvidas e reações. Cada palavra sua ajuda a manter essa história viva. E por último, mas não menos importante, não espere mais um segundo para compartilhar esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam saber como essa trama termina. Ou melhor, como ela recomeça.